Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Capão do Leão cedia a colheita do arroz no Rio Grande do Sul. Estado gaúcho é o líder nacional, com 68% da produção brasileira do grão. Projeto Ganhando o Mundo ganha edição aos diretores de escola. Paraná vai levar 200 diretores da rede estadual para capacitação no Chile. Estado paranaense lidera crescimento da atividade econômica em 2023. Estado foi o que mais cresceu no ano passado, aumento de 7,8%. Nova diretoria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura toma posse no Rio Grande do Sul. Gestão permanece até 2028. Na Austrália, policial é acusado de matar apresentador de TV. Assassino também matou o namorado do comunicador. Menores de 16 anos fora das redes sociais. Congresso da Flórida aprova a lei para proibir acesso aos menores às redes. Milei recebe Blinken em Buenos Aires. É a primeira vez que o chefe da diplomacia dos Estados Unidos visita a Argentina. E você vai ver ainda: mudança no transporte escolar preocupa pais. Alteração no limite entre Garopaba e Imbituba, no sul de Santa Catarina, reduz em 1 quilômetro o embarque e desembarque de alunos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Estamos ao vivo, agora são 8h03. O Paraná liderou no crescimento de atividades econômicas do Brasil no ano passado. O aumento comparado a 2022 foi de 7,8%. A média nacional foi de 2,45%. Os dados fazem parte do Índice de Atividade Econômica Regional, disponibilizados nesta quinta-feira pelo Banco Central. O resultado também ficou 1,7 ponto percentual acima do estado de Goiás, que teve o segundo melhor desempenho, com alta de 6,1% no mesmo período. O Pará, com 5,7% de variação positiva, fechou o pódio de 2023. A liderança no ranking de atividades econômicas foi reflexo do crescimento de todos os segmentos produtivos no estado ao longo do último ano. No âmbito da agropecuária, por exemplo, houve aumento de 36% na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas em comparação a 2022, o que representa um salto de 33 milhões para 45 milhões de toneladas colhidas, segundo os dados do IBGE. Fruto muito, sim, de uma grande produção, de uma boa recuperação, de um bom ambiente de produção ainda em 2023. A nossa produção agrícola se recuperou bem em todas as culturas. Um nível de preço ainda bastante satisfatório, e isso com certeza ajudou a não só gerar valor na propriedade rural, mas como alimentar a nossa grande cadeia de processamento agroindustrial, gerando valor agregado, o que acabou por impulsionar bem o nosso produto interno bruto. Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, sediou a abertura oficial da colheita do arroz. A programação seguiu ao longo desta sexta-feira. O momento simbólico celebra o início da colheita de um dos grãos mais importantes para a economia do Rio Grande do Sul. O estado é líder nacional no ranking de produção de arroz, respondendo por cerca de 68% do que é produzido no Brasil e exportado para mais de 65 países. Foram mais de 900 mil hectares de área semeada na safra 2023-2024, o que significou um aumento de pouco mais de 7% em relação à safra passada. Para este ano, a estimativa é de 7,3 milhões de toneladas produzidas. A gente celebra justamente a capacidade de superação desses últimos anos, em que tivemos dificuldades em função de condições climáticas, e agora a expectativa de uma grande safra para o Rio Grande do Sul, não apenas para o arroz, mas também para a soja. Então a gente abre essas colheitas, semana que vem a gente vai ter colheita do milho, depois vamos chegar aí ao momento também da abertura da colheita da soja e com muito boa expectativa, o que é muito importante. A nossa economia é especialmente vinculada nos seus resultados econômicos ao resultado das safras. Então esta feira, esse momento, né, que já se converte numa feira, além de ser a celebração da colheita, 3 dias de relação entre as entidades, as empresas, setores que representam a área de tecnologia ligada ao agronegócio, os produtores, a indústria, circulando, convivendo, trocando experiências, tem ainda também impacto para a produção para os próximos períodos.
E o governo paranaense concluiu a recuperação estrutural de uma ponte em Morretes. As obras foram realizadas pelo Departamento Estadual de Rodagens. A estrutura metálica sobre o rio Iundiaquara, na PR-411, em Porto de Cima, distrito de Morretes, na região litoral do estado, recebeu investimentos de mais de R$2.400.000. Nestes últimos dias foram instaladas as peças de travamento das placas metálicas de acabamento e finalizada a sinalização vertical. Antes disso, foram feitas a limpeza, tratamento, reforço e pintura da estrutura metálica da ponte e a substituição do antigo tabuleiro de concreto pelo novo tabuleiro metálico, muito mais leve e exercendo menos pressão sobre a estrutura. A ponte agora apresenta melhores condições de conforto e segurança para pedestres e veículos e é apta para atender o tráfego rodoviário pelas próximas décadas. Dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados hoje pelo IBGE, apontam que o Brasil tinha, em 2022, 49 milhões de pessoas vivendo em domicílios sem descarte adequado de esgoto, o que equivale a 24% da população brasileira. Entre os pretos e pardos, o percentual sobe para 68,6%. A região norte tem o pior atendimento, com apenas 46,4% dos moradores com acesso à rede coletora pluvial ou fossa séptica. Já a região sudeste é atendida com 90,7% das pessoas com acesso à coleta. Entre 2010 e 2022, todos os estados brasileiros e o DF registraram aumento da proporção da população residindo em domicílios com coleta de esgoto e da proporção dos habitantes morando em lares com esgotamento por rede coletora ou fossa séptica. Das unidades da federação, Mato Grosso do Sul foi o estado que registrou o maior crescimento, 34,8 pontos percentuais. E tomou posse nesta sexta-feira a nova diretoria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. A nova diretoria assume a FETAG até 2028. A cerimônia ocorreu na sede da federação em Porto Alegre e contou com a presença de autoridades, entre elas o governador Eduardo Leite. Carlos Joel da Silva foi reconduzido ao cargo por unanimidade das 23 coordenadorias regionais em eleição realizada em janeiro. A FETAG tem uma representatividade muito importante, né, da agricultura familiar, que é tão importante para o nosso estado, e tem uma característica especialíssima. Uma entidade que reivindica muito, e é o papel dela. Mas ela não apenas reivindica, ela se mobiliza também para ajudar a construir as soluções, para apontar caminhos. Então a gente estabeleceu nesses últimos anos uma relação muito exitosa, muito profícua, né, muito positiva. Recebemos as demandas, trabalhamos sobre elas, os secretários estão perfeitamente aqui orientados para que sempre que a FETAG se apresentar estejam à disposição para construirmos as soluções. Nesse último mandato agora nós recriamos a Secretaria de Desenvolvimento Rural, estamos num processo ainda de reestruturação dessa secretaria para que ela possa ser um ponto de apoio nas políticas voltadas à agricultura familiar. Já tivemos alguns avanços importantes, estamos expandindo aí a promoção da agricultura familiar nas feiras, em diversos espaços, e vamos continuar com um diálogo sempre positivo no sentido de construir as soluções que melhor possam significar para essas famílias, que aprendi com a própria FETAG, não são pequenos produtores, são os grandes produtores das pequenas propriedades, possam ter motivos para expandir os seus negócios e fixarem-se no campo, né? Inclusive dando um processo de sucessão familiar que garanta aos jovens também o interesse de permanecer produzindo no campo, e isso só vai acontecer se tiver a estrada, se tiver a segurança, se tiver os serviços públicos e também as políticas públicas que ajudam na produção. E o Brasil se despede de Wilson Fittipaldi Jr.
O Wilsinho, como era carinhosamente chamado, pioneiro no automobilismo brasileiro e ex-piloto da Fórmula 1, morreu hoje aos 80 anos de idade. Ele teve uma parada cardíaca após se engasgar com um pedaço de carne no dia 25 de dezembro, dia do seu aniversário, e estava internado em São Paulo desde então. O ex-piloto da Fórmula 1, irmão mais velho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, deixa a esposa Rita e o filho Christian Fittipaldi, que também teve passagem pela Fórmula 1. O corpo do ex-piloto será sepultado na capital paulista no domingo, no Cemitério da Paz. Antes, ele vai receber uma homenagem durante a etapa paulista de automobilismo no Autódromo de Interlagos neste sábado. A partir das 10h30 da manhã, um caminhão do Corpo de Bombeiros vai carregar o caixão com o corpo de Wilson Fittipaldi Jr. para uma última volta. O evento será aberto ao público presente nas arquibancadas. E o Quênia deu seu último adeus nesta sexta-feira à estrela meteórica da maratona Kelvin Kiptum, que morreu em um acidente de carro no último dia 11. O atleta de 24 anos era o grande favorito para conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. O funeral do atleta ocorreu em Shepkório, no Vale do Rift, onde Kiptum nasceu e vivia. O presidente do Quênia, William Ruto, e o presidente da Federação Internacional de Atletismo, Sebastian Coe, compareceram à cerimônia. Com uma rápida ascensão, Kiptum entrou de maneira espetacular no mundo da maratona. Ele bateu o recorde mundial da modalidade logo na terceira corrida oficial da carreira, em outubro, em Chicago. Kiptum completou a prova em menos de 2 horas e 1 minuto, superando por mais de 30 segundos a marca do compatriota Eliud Kipchoge. Casado e pai de 2 filhos e grande favorito para as Olimpíadas de Paris, Kelvin Kiptum morreu aos 24 anos enquanto dirigia em uma rodovia perto de casa. Seu treinador, o ruandês Gervais Hakizimana, de 36 anos, também não resistiu ao acidente. E o governo do Paraná lançou mais uma edição do projeto Ganhando o Mundo. Desta vez, os participantes são diretores de escolas. Depois de estudantes, professores e pedagogos, chegou a vez dos diretores da rede estadual do Paraná terem uma experiência internacional. O governo do estado anunciou nesta quinta-feira o lançamento do Ganhando o Mundo Diretor, que vai levar ainda neste ano 200 gestores das escolas estaduais para a capacitação de 2 semanas no Chile. O Ganhando o Mundo do Diretor é onde os diretores vão ter uma experiência no Chile, onde o Chile é uma referência em avaliação e acompanhamento dos professores. Então, esses diretores vão passar 1 mês, 2 semanas, 1 mês, dependendo do programa que ele vai participar, onde eles vão ficar realizando esse intercâmbio. Ele começa antes, primeiro uma imersão com a instituição, com a universidade, depois ele vai em loco e depois ele volta e tem o acompanhamento da implementação daquilo que ele aprendeu no país lá fora. A Secretaria de Educação ainda está organizando os principais detalhes do projeto. A ideia é que os gestores embarquem a partir de agosto para fazerem capacitações voltadas à gestão escolar em instituições chilenas. O investimento será de cerca de 5 milhões de reais e anima os diretores. Dentro dessa perspectiva do Ganhando o Mundo, quando chega até nós como educadores, diretores, professores, é grandioso e valoriza muito a questão do profissional e eu acho que estimula muito ele a cada vez mais crescer, buscar conhecimento. Afinal de contas, nós temos que estar em constante movimento de aprendizagem e quando você aprende mais, você também ensina mais. O programa Ganhando o Mundo para os estudantes, ele já é incrível, Eu acho que agora para os professores e para os diretores, ele vai sim dar um estímulo, um reconhecimento para todo o nosso trabalho e também aumentar a nossa capacidade de fazer melhoria na educação. O anúncio foi feito durante o seminário dos diretores com foco na aprendizagem, que reúne em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, 2.000 profissionais da educação de toda a rede estadual, com foco no planejamento pedagógico para o primeiro semestre letivo. O Paraná hoje tem a melhor educação do Brasil, reconhecida pelo Ministério da Educação. Nós éramos 7º há 5 anos atrás, hoje nós somos primeiro, uma referência para o Brasil. E além disso, também ontem, na verdade, saiu um ranking feito por um aplicativo que é o GovFácil, que analisa o orçamento dos estados, dos municípios do Brasil. E o
Paraná, mais uma vez, é o estado que mais investe em educação. 30% do nosso orçamento é para melhorar a educação do estado do Paraná. Então nós estamos hoje muito felizes, é uma semana inteira de treinamento para os nossos diretores, tanto na parte pedagógica, na parte de gestão, aqui é discutido também a questão da ampliação de salas, reformas de escolas. E você vai ver a seguir: menores de 16 anos fora das redes sociais. Congresso da Flórida aprova lei para proibir acesso de adolescentes às redes. E mudança no transporte escolar preocupa pais. Alteração no limite entre Garopaba e Imbituba, no sul de Santa Catarina, reduz em 1 quilômetro o embarque e desembarque de alunos. É depois do intervalo, voltamos já. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato, sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta, agora são 8h19. Um policial foi acusado nesta sexta-feira de assassinar um apresentador e o namorado dele. O suspeito teve um relacionamento com o comunicador. O caso gerou comoção no país. Escândalo na Austrália. A polícia acusou nesta sexta-feira um agente de assassinar um apresentador de TV e o namorado, cujos corpos ainda não foram encontrados. Foram apresentadas 2 acusações por assassinato. A polícia vai recusar formalmente a fiança e é esperado que ele compareça diante do tribunal em algum momento hoje ou amanhã. A descoberta casual de roupas ensanguentadas em uma lata de lixo no subúrbio de Sydney, depois de dias de intensas buscas, levou os detetives nesta semana à casa do jornalista de entretenimento Jesse Bard, de 26 anos. Ao revistar o apartamento, os detetives disseram que encontraram uma grande quantidade de sangue e que tinham graves preocupações tanto por ele quanto pelo namorado, o comissário de bordo Luke Davis, de 29 anos. Um projétil encontrado no local coincidia com o de uma arma de fogo do acusado, encontrada no cofre da delegacia. O homem de 28 anos que enfrenta essas acusações teve uma relação com Jesse há algum tempo, que terminou há alguns meses, e essa seria uma linha óbvia de investigação em relação a um tipo de incidente doméstico. Meios de comunicação australianos informaram que o suspeito tinha sido caçador de celebridades e blogueiro antes de entrar na polícia. Ele já tinha sido investigado por uma agressão com pistola elétrica contra um aborígene em 2020, depois que o vídeo do incidente foi publicado na internet.
Pelo menos 10 pessoas morreram em um incêndio devastador que atingiu um prédio residencial na cidade espanhola de Valência, na noite de quinta-feira. Outras 15 pessoas sofreram lesões de vários graus. As autoridades não descartam mais mortes. Os bombeiros e equipes de resgate seguem com as buscas. A causa do incêndio está sendo investigada mas especialistas afirmam que um revestimento altamente inflamável pode ter sido responsável pelas chamas que começaram no quarto andar. E uma companhia privada dos Estados Unidos realizou um feito, pousou uma sonda na Lua. Foi a primeira alunissagem americana em mais de 50 anos. A nave espacial construída pela empresa americana Intuitive Machines pousou nesta quinta-feira na superfície lunar, se tornando a primeira companhia privada a conseguir tal feito, que também é a primeira alunissagem americana em mais de 50 anos. O módulo de alunissagem Nova C, que transporta experimentos científicos da NASA, mede um pouco mais de 4 metros de altura. Durante a descida, de aproximadamente 1 hora, o aparelho utilizou câmeras e lasers para se orientar. O motor também serviu para freá-lo e prepará-lo para a descida final, que é vertical, a partir de uma altura de 30 metros. A partir daí, o módulo de alunissagem passou a ser completamente autônomo. A operação bem-sucedida não marca apenas um feito importante para o setor espacial privado, já que é o primeiro pouso de uma sonda americana na Lua desde o encerramento do lendário programa Apollo, em 1972. Recentemente, Índia e Japão conseguiram pousar no satélite natural graças às suas agências espaciais nacionais. Mas diversas empresas privadas tentaram o feito em vão. A Rússia também fracassou na tentativa de pousar uma nave no satélite natural em agosto do ano passado. A Flórida aprovou uma lei para proibir o uso de redes sociais para menores de 16 anos. O projeto ainda precisa da aprovação do governador Ron DeSantis. O Congresso do Estado da Flórida aprovou na noite de quinta-feira um projeto de lei para proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. Uma iniciativa polêmica no momento em que os Estados Unidos questionam o impacto dos gigantes da internet entre os jovens. A Câmara Baixa aprovou o texto com 108 votos a favor e 7 contrários, pouco depois da aprovação no Senado por 23 a 14. Se o projeto virar lei, o que precisa da aprovação do governador Ron DeSantis, as redes sociais vão ter que impedir que menores de 16 anos criem contas nas plataformas e fechem aquelas que já foram abertas, com métodos para verificar a idade dos usuários. A maioria das redes exige uma idade mínima de 13 anos para abrir uma conta, mas não existem muitas garantias para o cumprimento dessa disposição. Legisladores contrários à iniciativa argumentam que é tarefa dos pais, e não de uma lei, monitorar o uso que os filhos fazem das plataformas. DeSantis alertou em janeiro sobre a viabilidade da lei, advertindo que textos parecidos de outros estados foram bloqueados por tribunais. O secretário de Estado americano Antony Blinken se reuniu hoje com o presidente argentino Javier Milei na última etapa de um rápido giro pela América Latina. Esta é a primeira vez que o chefe da diplomacia dos Estados Unidos visita a Argentina. Blinken esteve durante os últimos dias no Brasil, onde se reuniu com o presidente Lula e participou de encontros com os chanceleres do G20. A visita de Blinken ocorre em meio ao aumento da tensão social na Argentina, onde as medidas de austeridade do governo de Milei têm gerado protestos. Protagonista de posicionamento polêmicos, o presidente argentino deve participar no fim de semana de uma convenção conservadora nos Estados Unidos ao lado de Donald Trump, provável adversário de Joe Biden nas eleições americanas em novembro.
Mesmo assim, o governo do democrata garante que quer colaborar com Milei, a quem considera um potencial aliado, especialmente no apoio a Israel na guerra contra o Hamas em Gaza. Os Estados Unidos também desejam que Milei opte por adquirir aviões de combate americanos em vez de aeronaves chinesas, como parte de um projeto de modernização da Força Aérea Argentina. E após participar da reunião no Rio de Janeiro dos ministros das Relações Exteriores do G20, o chanceler russo Sergei Lavrov foi até Brasília, onde teve uma reunião com o presidente Lula. Um dia após receber o secretário de Estado americano Antony Blinken, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira em Brasília com o chanceler russo Sergei Lavrov. Após o encontro no Palácio da Alvorada, realizado a pedido do governo russo, o chanceler Lavrov expôs as posições da Rússia em relação ao conflito na Ucrânia. Informou o Planalto em um comunicado sobre a reunião, que terminou sem comentários à imprensa. Em mensagem em seu perfil na rede social X, depois da reunião, Lula reiterou que o Brasil continua disposto a colaborar com esforços para a paz na Ucrânia. Lula tem se oposto à política de isolamento da Rússia adotada pelos Estados Unidos desde o início da invasão da Ucrânia em 2022, por considerar que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e as potências ocidentais compartilham a responsabilidade pela guerra. Lavrov chegou a Brasília depois de participar da reunião no Rio de Janeiro dos ministros das Relações Exteriores do G20, presidido este ano pelo Brasil. Faltando um dia para o início das aulas, os pais de estudantes da Rede Municipal de Ensino de Garopaba, no sul catarinense, foram informados sobre a mudança de onde as crianças deveriam pegar o transporte. Desde então, essa alteração tem causado grande aglomeração de pessoas nos horários de pico, em uma das rodovias mais perigosas do município. A mudança repentina no itinerário do transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino de Garopaba tem prejudicado pais e alunos do bairro Campo Duna, localizado entre os limites de Imbituba e a capital catarinense do surf. Os responsáveis pelos estudantes matriculados em 3 escolas municipais foram orientados poucos dias antes do início das aulas que o último ponto dos estudantes da comunidade da aldeia ficaria a 1 quilômetro de distância do local de onde há anos já era realizado o embarque e desembarque das crianças. Uma preocupação a mais para os pais. Então, na reunião que a gente teve na sexta-feira antes de começar, disseram que ia ser normal. O ônibus ia no local normal, como sempre foi há 18 anos que faz a mesma rota. Quando chegou na segunda-feira, que vieram pegar as crianças, no caso a minha, isso da tarde. Quando vieram pegar as crianças, avisaram que não, que a rota não ia ser mais aquela, que iam ser pegos as crianças e deixadas, e a gente teria que levá-las até aqui onde estamos hoje, que é no Guincho Xande. E quando estiver chovendo, como é que vai ser? O que vão fazer? Os pais que têm carro podem trazer, e os que não têm? E os que têm que caminhar mais de 1,5 km, 2 km, como é que fica? Daí o que acontece? Quando o ônibus parava e saía e voltava, já tinha o rumo, lá embaixo tem várias rotas, como ali no Aqualina, no Comprão. Ele poderia fazer a volta lá e pegar todas as crianças normalmente, só por causa de um município e o outro, mas isso é normal da faculdade, não passa direto, não vai para Floripa, para Tubarão, não pode pegar as crianças aqui, que é o futuro da cidade. Eu acho que deveria de pegar, né? E o bairro aqui também já ficou mais dificultoso até para um cara estacionar um carro, alguma coisa, porque ficou mais movimentado, né? Uma das principais reclamações dos pais é a falta de segurança, pois no momento que o ônibus chega, é período de fluxo de veículos. Como não tem faixa de pedestres, eles têm que se arriscar atravessando a estrada. E nesse local já tem vários registros de acidentes. Inclusive, enquanto estávamos gravando, conseguimos flagrar uma cena de total imprudência na rodovia, o que mostra que a aglomeração de pessoas nesse local só aumenta a insegurança de todos. Muita movimentação, as crianças estão ficando inseguras, os pais também. O que gera mais medo é isso, é a insegurança das crianças. Porque eu trabalho, meu esposo trabalha, e daí a avó, no caso, tem que estar trazendo os netos todos, né, junto. E com essa rodovia movimentada é muito perigoso. Então é uma insegurança para a gente que está trabalhando, não consegue trabalhar direito porque fica nervoso com a situação. O trajeto é longo, é um horário muito quente. Então, no fim, eles já não querem vir, já estão reclamando para vir. Então, para a gente está bem difícil mesmo, essa mudança. O ônibus já não tem localidade de volta ou coisa e tal, daí jogaram tudo nesse ponto. O ônibus, para virar a volta aqui, já para o trânsito, já dá mais acidente. E esse começo dessa semana
já teve um acidente, pode pegar uma criança, alguma coisa, já mudou o fluxo do bairro, entendeu? Já mudou o fluxo, já mudou tudo com a concepção do bairro. A informação que foi passada aos pais era que o transporte não poderia ultrapassar o limite com outro município. No entanto, o veículo continua fazendo o mesmo trajeto para fazer a volta, inclusive com alguns estudantes dentro. A única diferença é que as crianças não podem descer no ponto antigo, que fica no município de Imbituba. Botaram um ponto, né? E eles fazem a volta onde eles paravam antes, com a distância grande daí. O mesmo percurso que eles faziam para pegar as crianças, eles diminuíram e vão fazer ele no mesmo jeito para fazer a volta do ônibus. A volta está sendo na Aqualina, onde sempre parou. Então eu não sei o motivo de não poder parar, abrir a porta e subir os alunos como sempre foi, sabe? Segundo a secretária de Educação, a ação foi tomada após uma reunião com a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, na qual foram solicitadas algumas adequações quanto ao transporte de estudantes. Entre elas, a necessidade do município obter uma autorização para que o transporte seja realizado em outra cidade. Nós deixamos de atender, essa demanda por orientação, que nós tivemos essa visita no dia 30 de janeiro. Então, a orientação foi adequar diante dos limites do município. Então, agora a gente vai buscar, já estamos buscando soluções para adequar toda essa demanda que foi nos passada. Apesar de realizar o mesmo trajeto há anos, o município não tem autorização para fazer esse transporte até o local solicitado pelos pais. Entramos em contato com a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, que nos informou que para ter essa documentação, o ônibus deve passar por uma inspeção semestral para a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, e que todos os veículos devem ter, inclusive os que transitam apenas no município, além da aprovação do Detran e da Secretaria de Infraestrutura do Estado. A secretária de Educação de Garopaba informou à nossa equipe que irá avaliar a possibilidade desta adequação. Então, a solução, a gente pede a parceria dos pais nesse momento, A gente vai estar buscando soluções para esses casos e para a segurança das nossas crianças, Acho que é isso que a gente está aí para fazer o melhor pela educação e principalmente quando fala da segurança das nossas crianças. Enquanto isso, as crianças pedem. Eu quero que o ônibus volte para o nosso ponto. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. Na sequência tem Cinepix e o filme Dahmer. E a gente se encontra na segunda-feira ao vivo a partir das 8 da noite. Tenha um excelente fim de semana, obrigada pela companhia e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.